Graças e paz a todos, amém? Te convido a abrir a Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós vamos fazer a seguinte leitura, os versículos 17 ao 19. Hoje nós vamos meditar em mais um exemplo de fé na vida do nosso patriarca Abraão. Hebreus 11, verso 17 ao 19. Todos se encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque ele considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente ele o recobrou. Esta é a palavra do Senhor. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, a sua palavra está diante de nós, diante do seu povo, diante de homens, mulheres e crianças, e nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de lermos diversas vezes a sua palavra, diversos textos, e pedimos, assim como nosso irmão William orou, que o Senhor prepare o nosso coração e que possamos ser transformados também por essa palavra. Nós oramos com confiança através de Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje então nós vamos especialmente focar no episódio do sacrifício de Isaque pelo patriarca Abraão. E eu confesso aos irmãos que eu estou tendo dificuldade de assimilar por que Deus escolheu esse dia para nós apresentarmos o Isaque, no mesmo dia onde será pregado que Isaque foi apresentado como sacrifício diante de Deus. Parece até uma pegadinha, uma coincidência, mas o Senhor certamente ensina algo para o Rafael, para a Nayara e também para todos nós através disso. Pretendo ser breve e peço que você também mantenha aberto em sua Bíblia Gênesis capítulo 22, que é a passagem, o relato específico do sacrifício de Isaque. Deixe aberto Gênesis capítulo 22 juntamente comigo. Nós vamos meditar em algumas coisas nesse texto, para ver o que nós podemos aprender sobre a fé do nosso patriarca Abraão. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu penso que um crente, ele é especialista em uma coisa. Se tem uma coisa que um crente é especialista, é em ouvir sermão. Por quê? Porque toda semana ele ouve um sermão. Pelo menos um sermão, a cada semana um cristão está tendo contato com esse sermão. Seja num culto na igreja oficial no domingo, seja os cultos paralelos ao longo da semana, mas pelo menos um sermão um crente escuta por semana. E eu penso que depois de anos ouvindo sermões, é de se esperar que um crente saiba distinguir qual que é um sermão bom e um sermão ruim. Qual que é um sermão que realmente está pautado na palavra de Deus e um sermão que não está pautado na palavra de Deus. Eu não sei vocês, mas ao longo da minha caminhada cristã, eu já ouvi alguns sermões a respeito de Gênesis capítulo 22. Certamente vocês também. Não é uma passagem desconhecida, pelo contrário, talvez seja uma das passagens mais conhecidas na vida do patriarca Abraão. E a minha pergunta ao me achegar diante desse texto de Hebreus 11 e Gênesis 22 é a seguinte: toda pergunta que um pregador ou um pastor deve fazer ao texto bíblico é a seguinte: o que Deus quer ensinar com esse texto? Deus, por que o Senhor quis registrar essa passagem e o que eu devo passar para o seu povo? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. A pergunta não é o que eu acho interessante no texto e nem o que eu acho que as pessoas vão gostar nesse texto, mas o que o Senhor quis passar com esse texto. E eu fiz um desafio, irmãos. Como eu já ouvi vários sermões em Gênesis capítulo 22 e a internet está aí como ferramenta adequada para isso, você pode chegar na sua casa depois e colocar no Google Gênesis capítulo 22, pregação. Faça isso.
Chega lá no Google, nós não temos mais o KD do Yahoo antigamente, mas use o Google. Escreva lá, Gênesis capítulo 22, Abraão sacrifica Isaque, sermão. O que será que nós vamos encontrar? Que tipo ou tipos de sermão ou sermões nós vamos encontrar baseado nessa passagem de Gênesis capítulo 22 e Hebreus capítulo 11, 17 ao 19? Eu trouxe alguns aqui para passar para vocês. Eu quero que a gente compare com o texto bíblico e com a pregação desta noite, qual pregação honra a Deus. Alguns dos sermões que eu ouvi, e vocês possivelmente já sabem toda a história de cor, por via das dúvidas nós lemos ela na segunda leitura do nosso culto, Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, é o período onde Deus vai até Abraão, Abraão ouve a voz de Deus, responde positivamente, e Deus então diz para Abraão, Abraão, eu quero uma coisa sua. Eu quero que você sacrifique em holocausto para mim o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Eu quero o seu filho para mim. E aí nós podemos pensar em todo o contexto que nós já vimos aqui da vida de Abraão, desde o capítulo 12 até o capítulo 21, nós meditamos em algumas coisas do panorama da vida de Abraão, mas aqui é o clímax, o ponto alto da vida de Abraão, onde Deus pede a ele um último teste, uma última aprovação da sua fé, e Abraão responde positivamente, ele se levanta, pega o seu filho, pega 2 servos e vai em direção ao monte onde Deus o havia direcionado. Uma das pregações que eu ouvi sobre esse texto é a seguinte, que Gênesis capítulo 22 ensina para cada um de nós que se nós queremos ter o melhor de Deus, nós temos que dar o nosso melhor. Este é um dos sermões que eu ouvi. Possivelmente vocês já ouviram ou nesse texto um sermão com essa temática ou em algum outro texto bíblico. O pregador dizendo que se você quer ter o melhor de Deus, você deve dar o seu melhor para Deus, porque foi isso que Abraão fez, segundo eles. Será que foi isso que Abraão fez? Será que Abraão aqui estava buscando o melhor de Deus? Quem estava buscando quem? Abraão estava buscando a Deus ou Deus veio buscar Abraão? Será que o texto é claro em dizer que Abraão estava sacrificando ou dando o seu melhor para Deus, esperando receber de Deus o melhor? Não penso. Segundo sermão que eu ouvi é o seguinte, o pregador disse nessas palavras, meu irmão e minha irmã, se você quer atingir os lugares mais altos da sua vida, você deve renunciar muitas coisas na sua vida. Será que é isso que Gênesis capítulo 22 nos ensina? Será que este é o ensinamento principal de Gênesis capítulo 22? O pregador, no mesmo sermão, ele disse o seguinte, talvez seja por isso, meu irmão e minha irmã, que você está vivendo essa miséria espiritual, com contas, com problemas e dívidas, com problemas na sua família, porque você não tem renunciado a algumas coisas. Deus quer que você renuncie, para que você receba muitas coisas da parte dele. Nós poderíamos aqui olhar vários tipos de sermão, mas todos sermões que não vão em direção ao que o texto bíblico ensina, centralizam Gênesis capítulo 22 no homem. O que eu quero dizer com isso? Pregadores chegam diante desse texto e eles vão tentar extrair ensinamentos da vida de Abraão em si, dizendo que você deve ser como Abraão, que você deve fazer aquilo que Abraão fez para você receber aquilo que Abraão recebeu. Vários sermões nessa temática, o pregador ele até levanta a sua voz, ele prega, levanta suas mãos e chama as pessoas à frente, dizendo, se vocês forem como Abraão, vocês vão ter vitória na vida de vocês vão encontrar com Deus. É sempre centrado no homem, são raros, não apenas sermões bíblicos em Gênesis capítulo 22, mas ao longo da Bíblia, infelizmente. Eu quero pregar uma mensagem diante de vocês e eu julgo que vocês podem examinar o texto bíblico e após o término da mensagem vocês podem comparar com o texto bíblico e dizer não apenas o Kaique, mas esse sermão, a mensagem que foi pregada neste domingo, será que ela realmente veio de Deus ou veio do coração de um homem que quer atrair as multidões ou conquistar a atenção de vocês?
Essa é a tarefa de um ouvinte de um sermão, de um crente. Você deve testar aquilo que você tem ouvido com a palavra de Deus, mas para isso é necessário que você conheça a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não vai conseguir identificar quando existir pimenta ou quando existir erva daninha dentro dessa panela do sermão. Você vai comer essa comida achando que vem da parte de Deus e você vai morrer com essa comida. Quando você estiver enfrentando situações difíceis, você vai lembrar desses sermões falsos e vai dizer: Deus, mas eu ouvi que o Senhor iria fazer isso se eu fizesse isso. E onde está agora a sua promessa? Pregadores hoje estão prometendo coisas que Deus nunca prometeu. Nunca. Para que a palavra de Deus foi escrita? A palavra de Deus foi escrita com um único propósito: exaltar a glória de Deus e a sua soberania sobre todos os homens. A Bíblia não foi escrita para falar sobre mim ou sobre você que está me ouvindo agora. A Bíblia não é sobre nós não somos tão importantes como nós pensamos. A Bíblia fala sobre Deus. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 22, o que nós devemos buscar? O que esse texto revela sobre Deus? O que eu aprendo sobre Deus nesse texto? Ainda que os homens protagonistas dos textos bíblicos, como Abraão, errem, como muitas vezes erram. E a Bíblia ela não esconde os erros e os pecados dos seus supostos heróis. Basta lembrar de Davi. E é um texto que os pregadores não gostam de pregar muito. É sempre os textos enfáticos, sensacionalistas, de vitórias. Mas Gênesis capítulo 22 fala sobre um Deus que exige tudo de nós e que é poderoso. E que nós estamos diante desse Deus apenas na seguinte questão: eu estou aqui, ordena-me aquilo que o Senhor quiser. Mais nada. O que nós vemos nos nossos dias são cristãos, ou pseudo-cristãos, ou pastores, ou pseudo-pastores, que querem se colocar diante da presença de Deus e barganhar com Deus coisas. Deus, eu faço isso para o Senhor me dar isso. Se o Senhor não me der, eu não vou te dar isso. Isso está cheio nas nossas igrejas. É necessário ouvidos que possam ouvir a voz de Deus para discernirmos qual é a voz de Deus. E certamente a voz de Deus é a voz que glorifica a Deus e coloca o homem no seu devido lugar. Acompanhe comigo Gênesis capítulo 22. Vamos ver o que esse texto nos revela sobre o Deus que está diante de nós. Tenha em mente ao longo desse sermão que este Deus que revelou essa palavra é o mesmo Deus que está ouvindo este sermão da minha boca. E aquilo que eu prego na responsabilidade de estar falando na presença de Deus. E se eu falo diante de vocês na presença de Deus mentiras ou heresias, eu serei cobrado por isso. E vocês, se ouvirem coisas que não são listas na palavra de Deus e acharem que isso é bom para vocês, vocês vão morrer com essas mentiras. E se vocês aqui como rebanho específico dessa igreja, membros dessa igreja, ouvirem sermões falsos da boca daquele que está aqui em cima e não denunciam, não vão atrás da exortação desse pastor, porque pastor precisa de exortação também, vocês estão em pecado. E a igreja vai à ruína. Vocês estão também trabalhando enquanto vocês ouvem esse sermão e Deus está olhando para cada um de nós. Portanto, sejam poucas as nossas palavras na presença de Deus, porque Ele está nos céus e nós estamos na terra. Nós temos que lembrar um pouco do contexto de Gênesis capítulo 22. É importante nós olharmos especialmente o capítulo 21, que é o capítulo que nos relata a palavra de Deus, que Sara já não aguenta mais aquele jovem chamado Ismael e a sua mãe chamada Agar, filho de Abraão, Ismael, o filho da carne, o filho carnal e não o filho da promessa. Então a palavra de Deus nos diz em Gênesis capítulo 21 que Sara, com toda a convicção e com toda a lábia que toda boa mulher tem, isso no sentido bom, ela consegue conquistar o seu marido e dizer o seguinte: Abraão, mande essa mulher embora e o seu filho junto com ela. Abraão
pega as suas trouxas, pega água, pega alimentos, pega as coisinhas, dá na mão de Agar, coloca Ismael no colo de Agar e diz: está vendo aquele deserto? Pode ir. Este é o relato, especialmente no capítulo 21. A palavra de Deus nos diz então que Agar, junto com seu filho Ismael, vão caminhando no deserto de Berseba, errantes no meio do caminho, sem perspectiva de vida ou de futuro. Após esse capítulo, nós chegamos no capítulo 22. Mas é importante nós olharmos também o capítulo posterior. O capítulo 23 faz parte do contexto, o contexto posterior do capítulo 22 que nós vamos meditar hoje. O capítulo 23 relata para nós a morte de Sara. Então, se nós formos entender aqui onde o texto está localizado, o texto está localizado em um momento onde Abraão manda embora um filho seu, e em outro momento onde Deus manda embora a sua esposa com morte. No meio, nós temos o relato de Abraão sendo chamado por Deus para sacrificar o seu filho Isaque. Nós podemos olhar algumas coisas nesse texto, e eu chamo a sua atenção para que a gente caminhe em alguns desses versículos no capítulo 22. Olha comigo especialmente o verso de número 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. De madrugada, nos relata aqui a prontidão de Abraão em responder o chamado e a vocação que Deus havia dado a ele. Abraão, é dito que ele prepara o seu jumento, ele toma consigo 2 dos seus servos para proteção no meio do deserto, ele leva, nós podemos chamar aqui 2 guarda-costas, 2 homens para que caminhassem com ele. Lembre-se aqui que Abraão já é um ser idoso, bastante idoso, avantajado em seus anos, e Isaque aqui apenas um jovem, uma criança. A palavra de Deus nos diz ainda no verso 3, que ele corta a lenha para o holocausto, e só depois de cortar a lenha, ele vai para o local que Deus havia indicado. O texto começa a nos dar vários detalhes que, aos olhos humanos, simplesmente pareciam não necessários, mas o texto bíblico quer colocar cada um de nós naquele momento. Quando o texto te dá vários detalhes específicos, ele quer que cada um de nós aqui se imagine naquele momento, diante de Abraão, de Isaque, daqueles 2 servos. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo: imagine Abraão enquanto ele vai cortando a lenha. Ele não corta a lenha quando ele chega, ele já prepara a lenha, e é mais um peso no meio da caminhada que ele vai levar em direção ao monte. Verso 4 nos diz que só depois de 3 dias, Abraão ergue os olhos e ele vê o lugar que Deus havia escolhido para ele sacrificar Isaque. Imagine você caminhar 3 dias com o seu filho, que daqui a pouco você vai assassinar. E você está levando peso nas suas costas, lenha, peso na sua consciência. Eu fico imaginando, ainda mais agora, depois da experiência de já ser pai de alguma forma, como é que é a cabeça de um pai nesse momento? Sei lá, Isaque com 12 anos. O que Isaque conversava com Abraão? Será que ele lembrava das histórias? Ou de coisas que eles faziam juntos? E Isaque todo sorridente: finalmente estou saindo com o papai, nós vamos caminhar sozinhos. A mamãe nem está sabendo, a mamãe ficou para trás. Como que está a mente de Abraão, vendo toda aquela situação? 3 dias no deserto, ele não sabe para onde ele está indo. Apenas após o 3º dia, Deus, de alguma forma sobrenatural, aponta para ele e diz: é naquele monte que eu quero que você vá e sacrifique o seu filho. Verso 5 nos diz: então Abraão disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de haver adorado, voltaremos para junto de vós. O que será que Abraão estava pensando? Será que ele estava pensando: meu Deus, eu passei por tudo isso que Deus fez eu passar para me dar esse filho, e agora ele quer tirar esse filho de mim? Será que Abraão não estava pensando o quanto Deus estava sendo injusto? O quanto Deus estava sendo não bondoso, não amoroso, não santo? Que Deus é esse que pede que alguém holocauste o seu próprio filho? Esses eram os deuses que Abraão estava acostumado na terra de Ur dos Caldeus, mas não o Deus que tinha se revelado para ele.
Como esse Deus de repente muda de humor dessa forma? Ele perde o meu filho. Será que Abraão está pensando nessas coisas? Não sabemos. O que nós sabemos é que Abraão pensa em uma coisa. O que ele está pensando? Eu vou subir naquele monte para adorar. É isso que está na mente de Abraão. Para que você vai subir no monte, Abraão? Eu vou subir no monte para adorar a Deus. E eu vou com esse rapaz, o meu filho. E fiquem aqui. Porque eu e ele nós vamos voltar. Que tipo de fé é essa? O que Abraão estava pensando? Será que ele estava pensando que ele ia chegar no monte e Deus ia falar, não, é só brincadeira? Ou será que ele estava pensando que ele poderia de alguma forma tentar desviar-se do plano de Deus? Eu não penso que era assim. O texto de Hebreus capítulo 11 nos diz o que Abraão estava pensando. Abraão estava pensando o seguinte, espera lá, Deus me deu esse filho e Deus quer esse filho. Ok, eu vou dar esse filho. Por que eu vou dar esse filho? Porque Deus fez uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa, porque Ele diz que é fiel. Nós vimos semana passada sobre a confiança que nós podemos ter em Deus, porque Ele é um Deus confiável. O que Abraão pensou? Eu não sei como, mas Deus vai ressuscitar esse menino. Eu vou matar esse filho. Não pensem que Abraão chegou lá pensando, mato ou não mato? Pego a faca ou não pego a faca? Ele foi com um propósito específico, adorar a Deus sacrificando o seu filho. E ele deixou para Deus resolver o resto. O Senhor me deu a promessa, me deu o filho, o Senhor vai dar um jeito de ressuscitar esse menino. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Preste atenção. Verso de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e se não bastasse isso, ele coloca a lenha na costa de Isaque. Imagine um pai caminhando para matar e sacrificar o seu filho. Talvez o que passa na mente dele é, eu vou tentar pelo menos aliviar os últimos sofrimentos dele aqui na terra. Não, ele pega a lenha e diz, menino, leva. Coloca a lenha nas costas de Isaque, e a palavra de Deus nos diz que eles sobem, enquanto Abraão está com o fogo e o cutelo na mão. Irmãos, vocês já viram um cutelo? Eu tenho a boa experiência de trabalhar numa loja de utilidades domésticas, onde nós vemos cutelos ali. E não é uma faquinha. Um cutelo é um cutelo. O que passa na mente de Isaque? Olha o que passa na mente de Isaque. Verso de número 7. Isaque disse ao seu pai Abraão, meu pai. E Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Da mesma forma que Deus responde, que Abraão responde a Deus, ele responde ao seu filho, eu estou aqui, meu filho. Isaque lhe perguntou, o fogo e a lenha estão aqui, mas e o cordeiro? Será que Isaque pensou, meu pai está muito velho já, ele esqueceu do principal, o cordeiro. E Abraão falou assim, não, meu filho, fica tranquilo. Deus proverá para si o cordeiro. Tente imaginar a mente desses dois personagens, Abraão e Isaque. Verso de número 9. Eles chegaram ao local onde Deus havia designado, e ali o que Abraão fez? Ali Abraão chorou e lamentou? Não, Abraão levantou um altar. E o que altar significa? Adoração. Ele não ficou lamentando, ele não ficou murmurando e questionando a Deus. Ele levantou um altar para adoração a Deus. Ele subiu lá para adorar. Por quê? Porque Abraão tem em sua mente aquilo que eu disse para vocês que muitos pregadores não têm. Que a Bíblia não diz respeito sobre ele, mas sobre Deus. O que Abraão quer é a glória de Deus, não é o seu bem-estar. Será que essa é a nossa condição hoje? Para a nossa vida, o que é que nós estamos buscando? Será que na nossa vida nós buscamos a glória de Deus sobre todas as coisas, ou nós queremos as nossas coisas? A nossa glória, os nossos filhos vivos, a nossa esposa viva, o nosso carro, uma nova casa, os bens. Nós queremos viver o melhor aqui. E se nós podemos usar Deus nesse sentido, nós vamos usar a Deus. Talvez não seja assim explícito que você pense, mas o seu coração te engana nesse sentido, assim como eu conheço o meu que me engana.
A palavra de Deus nos diz, no verso de número 9, que eles chegaram, ele levantou um altar, sobre o altar ele colocou a lenha, e olha a descrição detalhada do texto bíblico, é quase como se nós estivéssemos lá. Abraão levanta um altar, coloca sobre o altar a lenha, ele amarra Isaque, coloca Isaque amarrado em cima do altar, em cima da lenha, estende a mão, pega o cutelo para imolar o seu filho, e aí Deus aparece. Ufa! A palavra de Deus nos diz no verso 11, mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor dizendo, Abraão, Abraão. E Abraão responde da mesma forma como ele sempre responde. Ele não responde, finalmente. Ele diz, estou aqui, Senhor. Estou aqui onde o Senhor disse para eu estar. O que Deus diz para Abraão? Verso 12. Não estendas a sua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergue os olhos, vê atrás de si um carneiro preso pelos chifres nos arbustos, pega o carneiro, coloca o carneiro no holocausto em lugar do seu filho. E o que esse texto nos ensina sobre Deus? É um texto muito difícil. Se você pegar uma pessoa na rua e falar sobre esse texto, qual é a imagem que aquela pessoa terá sobre esse Deus? Que Deus é esse? Parece que Deus está brincando com os sentimentos das pessoas. Que Deus é esse que brinca, que diz, sacrifica o seu filho, e de repente ele diz, não, eu não quero mais seu filho. Irmãos, nós temos que responder essas questões. O texto é sobre Deus. Nós temos que responder as perguntas do texto sobre Deus. E o que Abraão, através do seu testemunho, diz sobre o Deus que ele acredita. É isso que nós temos que pensar. Não é o que Abraão faz. O exemplo no texto aqui não é o final em Abraão. O exemplo do texto é como Abraão enxerga o seu Deus e vive de acordo com essa forma de enxergar esse Deus. O exemplo de Abraão não nos diz tamanha e grande fé de Abraão. O texto está nos ensinando quão grande é o Deus que Abraão seguia ao ponto de ele fazer isso. A doutrina que eu quero ensinar aos irmãos, como nós sempre temos ensinado aqui em nossa igreja, é sobre os atributos de Deus. Esse texto nos ensina o caráter de Deus. E a pergunta é, qual é o caráter de Deus? Baseado nesse texto. Um Deus que se diz justo, como ele pode pedir uma coisa dessa para um pai? Pense no seu filho. Pense, Rafael. O texto aqui comunica diretamente para você hoje. Isaque. Acabou de nascer, filho da promessa. Eu quero ele. Pense nisso, irmãos. Como nós lidamos com isso? Gostaria de te lembrar de um outro exemplo. Não apenas do Antigo Testamento, onde Deus faz algo parecido. Lembre-se de João capítulo 11. Se você é um bom leitor da Bíblia, você sabe o que está escrito em João capítulo 11. Capítulo 11 de João nos relata o episódio onde Lázaro está prestes a morrer, adoentado. O texto é muito claro em dizer que Lázaro era amigo de Jesus. E Jesus amava muito a Lázaro. O texto apenas não diz isso. O texto diz que Jesus fica sabendo que Lázaro estava adoentado, enfermo, prestes a morrer. Ele recebe uma mensagem através das suas irmãs e dos mensageiros. Não era Sedex. Durou alguns dias para aqueles mensageiros chegarem até Jesus. Eles não sabiam se Lázaro já estava morto. Jesus sabia. Jesus sabia que ele não estava morto. E aí os discípulos dizem, vamos retornar lá, Lázaro precisa de nós. Jesus diz, não. Não. Como assim, Jesus? Lázaro, o seu amigo, a quem amas. As duas irmãs, a quem amas. E o texto é muito claro em dizer e enfatizar que Jesus amava aquela família. Vamos voltar. O Senhor não é o mestre que cura as pessoas que não te conhecem, que te desprezam, mas o Senhor cura as pessoas, o seu amigo. Jesus diz, não. Não. O que acontece?
Lázaro morre. O que passa na mente de Maria e de Marta? Que tipo de mestre é esse? Talvez essa é a pergunta que passa na sua mente às vezes. Quando você se depara com injustiças na vida, com situações complexas, complicadas, tsunamis, morte de filhos, abortos, assassinatos. Ontem mesmo eu estava andando de carro no meio daquela tempestade que aconteceu em Indaiatuba e me veio um sentimento de temor, não por causa da chuva talvez acidentar o carro, mas enquanto eu passava e via aquelas grandes árvores, eu começava a olhar para a minha vida e pensar assim, se uma árvore dessa cai, eu já não sou mais quem eu sou. Quem garante que uma árvore não poderia cair em cima do carro e eu não estar aqui hoje com vocês? Como nossos familiares iriam olhar isso? Como a Sabrina iria olhar isso? Grávida, 8 meses. Daqui 2 semanas, se Deus permitir, a Catarina nasce. E como nós responderíamos isso como igreja? Que Deus é esse? Irmãos, tem muitas perguntas que nós não sabemos responder. Tem perguntas que nós vamos morrer sem responder. Mas existe uma resposta que a palavra de Deus nos dá, tanto em Gênesis capítulo 22, quanto em João capítulo 11. E a resposta é a seguinte: por que Jesus não foi até Lázaro? Porque ele disse o seguinte: fiquem tranquilos, porque essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas Jesus, Lázaro morreu, é para a glória de Deus. O que Jesus fez com Lázaro? Ele ressuscita Lázaro. O que Deus faz com Isaac? É uma forma de ressurreição. O texto de Hebreus capítulo 11, se você está aberto comigo aí, você vai ver claramente que o texto não diz que Abraão tentou sacrificar o seu filho. É só você olhar comigo o verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De onde o quê? Dentre os mortos, Abraão recuperou o seu filho figuradamente. Aos olhos de Deus é como se Abraão tivesse sacrificado o seu filho. E para Abraão é como se ele tivesse tido o seu filho morto, mas ressurreto. Porque no seu coração ele tinha assassinado o seu filho. O que esse texto nos ensina sobre a pessoa do nosso Senhor, Deus e o Senhor Jesus Cristo, é que tudo que Ele faz, nós podemos estar tranquilos que Ele fará para a sua glória e para o bem do seu povo, ainda que você não entenda que tipo de bem é esse. O apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 8, verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual que é esse propósito? Qual é esse bem? É ser parecido com Jesus. Talvez aí está a resposta de muitas perguntas que você fez e talvez ainda fará na sua vida. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu que eu casasse com essa pessoa? Por que Deus permitiu que eu investisse nisso e deu errado? Por que Deus permitiu dívidas? Por que Deus permitiu doenças? Câncer. Como o câncer que tem acometido a avó do William. Recuperou-se. Tivemos a notícia hoje que voltou. Por que Deus permite isso? Nós não sabemos. E nós não somos chamados a responder dessa forma. Nós temos uma única resposta. Deus rege todas as coisas e Ele será glorificado em todas as coisas. É isso que Abraão fez, tanto na morte de Isaac quanto no nascimento de Isaac.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, diz que Abraão olhou para si, ele já estava amortecido, ele olhou para Sara e o seu ventre já estava praticamente morto, mas Deus deu a luz a Sara, e aquela que estava praticamente morta amamentou uma criança. E a palavra de Deus nos diz o seguinte, que Abraão creu mesmo sem esperança, dando glória a Deus. O que esse texto nos diz em Hebreus capítulo 11? Abraão considerou, por favor, prestem atenção nessa parte, verso 19. Abraão considerou que Deus era poderoso. O que Abraão está fazendo aqui? Aquilo que nós temos que fazer. Enxergar um Deus grande e glorificá-lo como Ele é. Ainda que isso signifique dizer que a sua vida vai cada vez pior. Deus deve ser glorificado. Esse é o Deus que a Escritura apresenta. As pessoas hoje em dia estão muito interessadas em tentar defender a Deus. Não, Deus não é assim, Deus é isso e aquilo. Não, Deus não é tanto assim como você está falando, Deus é amor. É justamente porque Ele ama que Ele faz isso. É isso que Jesus disse para as irmãs de Lázaro. Eu amo vocês. Mas por que deixou Lázaro morrer? Porque eu amo vocês. Por quê? Porque eu gostaria que vocês experimentassem algo diferente. Eu gostaria que vocês vissem através dessa morte de Lázaro ainda mais a minha glória e o meu poder. E é isso que Abraão viu. Ele foi para adorar, e quando ele foi para adorar, ele viu algo sublime da parte de Deus. E o que é? O amor de Deus. Ele viu o poder de Deus, ele viu o cuidado de Deus, ele viu a fidelidade de Deus. Após o anjo segurar a mão de Abraão, o anjo chega para Abraão e diz: Abraão, porque foste fiel e me temeste e entregaste para mim o seu filho, o seu único filho a quem amas, em sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eu gostaria de finalizar a exposição desse texto dizendo o que esse texto ainda ensina para nós. Eu disse para vocês que o final desse texto não é Abraão, não é Isaac. Esse texto aponta para algo maior. Veja comigo, mantenha aberto Gênesis capítulo 22. O texto nos ensina sobre Cristo. O texto nos fala sobre a obra de Jesus Cristo. Todo o texto do Antigo Testamento é uma luz, ainda que pequena, que aponta para Jesus. Quando nós, por exemplo, lemos Davi e Golias, nós temos a tendência de olhar para o texto e dizer: eu sou o Davi, o Golias é o meu pecado, é o meu inimigo, é essa pessoa que está me afrontando na igreja, é a pessoa que está me afrontando no emprego. Eu sou o Davi. Deus derruba o Golias na minha vida. Não, você é o Golias. Quem é Davi? Cristo. Cristo é aquele que, enquanto todos nós estamos temerosos no meio do arraial do inimigo filisteu, Ele se levanta sozinho e vence a batalha que nós não conseguimos vencer. Este é o Cristo. Onde está Cristo em Gênesis capítulo 22? Cristo está no momento onde o texto nos lembra que Isaac é o filho da promessa, foi gerado de forma miraculosa. O nosso Jesus nasceu de uma virgem. Cristo está no relato onde é dito que Isaac está no centro dos planos do seu pai Abraão. Cristo é o centro do plano de Deus. Cristo é o centro da palavra de Deus. Cristo está na morte de Isaac, pois ele seria apresentado como um sacrifício, um holocausto. Abraão, apresentando Isaac como sacrifício, estava provando o quanto ele amava a Deus. Deus, quando apresenta o seu filho, ele prova para nós o quanto ele nos ama. Cristo está quando Isaac foi oferecido pelo próprio Pai. Não se enganem, Cristo não foi morto simplesmente por judeus e romanos. Quem assassinou o seu próprio filho foi Deus na cruz do Calvário. A ira de Deus caiu sobre ele. O cálice que Jesus temia era o cálice da ira de Deus. Não era de homens, não era de uma cruz de madeira.
Cristo está no momento onde Isaac sobe aquele monte carregando a lenha nas suas costas. Da mesma forma, Cristo andou pela via dolorosa e levou a lenha nas suas costas, sozinho para ser pendurado nela. Cristo está como Isaac, que era um jovem ainda e poderia ter desobedecido seu pai, mas atenta e obedientemente ele disse: ok, meu pai, o Senhor proverá o cordeiro para si. Cristo foi voluntariamente até a cruz do Calvário, sem reclamar, sem murmurar, como uma ovelha muda. Cristo está no texto quando nos é dito que Isaac foi liberto como se fosse uma forma de ressurreição. E Cristo morreu, Isaac não. Deus proveu um cordeiro para Abraão, mas Ele não proveu um cordeiro para Cristo. Ele foi o cordeiro. O que tinha que acontecer conosco era aquilo que tinha que acontecer com Isaac. E Deus poupou cada um de nós enviando o seu Filho em nosso lugar. Cristo é aquele carneiro que está no meio dos arbustos preso. O Pai pega esse carneiro e coloca na cruz do Calvário. Cristo está no texto quando nos é dito que Deus iria abençoar a descendência de Abraão grandemente. E nós estamos nesse texto como filhos de Abraão e descendentes em Cristo Jesus. É sobre isso que esse texto ensina. Este é o Deus que esse texto apresenta. Chega, irmãos, de nós lermos a palavra de Deus e pensarmos em nós. Chega de nós lermos a palavra de Deus como se fosse uma caixinha de promessas, buscando apenas picotar aqueles textos que nos agradam. Chega de ler a palavra de Deus como se fosse a revista de Avon ou de sutiãs femininos, onde você escolhe comprar aquilo que você quer, e geralmente mais barato. A palavra de Deus é sobre Deus, e Deus nos dá o privilégio de participar da obra que Ele fez por nós. Nós não fazemos nada. Deus fez tudo em Cristo Jesus. Por último, gostaria de te lembrar quem recebeu essa epístola. Os leitores originais estavam padecendo perseguição por conta de judeus e romanos. Eles não queriam mais que eles professassem a fé em Cristo, e muitos deles estavam tentados a voltar para o judaísmo. O que esse texto ensina para eles é o seguinte: lembre-se que aparentemente Abraão estava sacrificando a sua promessa, ele estava perdendo tudo. Vocês também devem perder tudo, porque vocês vão receber a Cristo. Sejam encorajados através do exemplo de Abraão, do exemplo de fé de Abraão. E por último, faça bom uso das provações que Deus te dá. E espere provações. Se você é um cristão aqui essa noite verdadeiro, espere provações. Espere sofrimento. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aos Filipenses, que nós lemos na escola bíblica hoje, ele diz: a vocês foi dado a graça não apenas de crer em Cristo, mas de sofrer por Cristo. Um cristão que não sofre é uma farsa. E não pense que o sofrimento que Deus está te dando é aquela pessoa que te importuna no trabalho. Espere sofrimentos verdadeiros por causa da sua fé. E se eles não vierem, peça por sofrimentos. Ore por provações. Aproveite as provações. Você vai sair maduro das provações. Se as provações não vierem, você vai permanecer o mesmo mirrado na fé. E por último, eu já disse isso 3 vezes. Considere a Deus como Abraão considerava a Deus. O texto nos diz que Abraão considerava a Deus como poderoso. E a palavra de Deus está te ensinando isso. Como é que você tem considerado a Deus? Aqui hoje, nesse salão, ouvindo esse sermão, qual é a imagem de Deus na sua mente? É o Deus da Escritura? Ou é um Deus que você criou com suas próprias mãos? Considere a Deus como poderoso, considere a Deus como fiel, considere a Deus como soberano, considere a Deus como um Deus amoroso.
Deus está falando conosco através desse texto e nós faremos bem se ouvirmos. Vamos orar ao Senhor.